Olá, seja bem-vindo ao programa Menoridade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. É sala onde é que toda semana nós também falar sobre direitos e proteção e promoção de direitos das crianças e dos adolescentes. Hoje nós também falar sobre trabalho infantil. No país onde é que nós temos neste momento 4,2% de crianças no trabalho infantil, nunca consegui fazer uma comparação em relação aos últimos dados, exatamente porque a metodologia aplicada agora para fazer essa análise sobre o trabalho infantil em Cabo Verde foi feita de uma forma completamente diferente. Para falar hoje um bocadinho sobre essa questão de trabalho infantil na Cabo Verde, não te receber a Assunção Oliveira, obrigada desde já pela disponibilidade, é técnica superior de ICA, para nós fazer um bocadinho de análise sobre os dados de trabalho infantil e também para falar da questão da prevenção e sensibilização do trabalho infantil em Cabo Verde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Carmelita. Nós é que te agradecer o convite da televisão para estar ali mais uma vez para bem falar da problemática da proteção das crianças e adolescentes ali na Cabo Verde. A hora que não te falar dessa questão de trabalho infantil, não tem que mais ou menos enquadrá-lo. Não tem que saber exatamente o que é trabalho infantil, maneira que Cabo Verde foi exatamente indicado para fazer esse trabalho, para não ter os resultados. Sim, Cabo Verde sempre como fazer parte da Convenção sobre os Direitos da Criança. Cabo Verde também é signatário das convenções relativamente ao trabalho infantil, as convenções da OIT, nomeadamente Convenção 132 e 187, que referia aos trabalhos infantis perigosos e idade mínima da admissão de criança no mercado de trabalho. E nesse sentido, como desde 2012 que foi feito o último inquérito, era preciso que Cabo Verde tivesse dados atualizados sobre a situação. Assim, então, ICA, em parceria com o INE, OIT e IGT, desenvolveu esse inquérito no âmbito do inquérito multi-objetivo contínuo, que é vertente para conhecer melhor ou para atualizar melhor os dados sobre o trabalho infantil. E daqueles dados, o que é que não podia apurar, o que é que foi evidenciado, como naquela altura que fazer esse inquérito, 9.004 crianças de 5 a 17 anos, o que é que representa uma proporção de 7,7% de crianças nessa faixa etária, estava a desenvolver alguma atividade econômica, tinha alguma ocupação econômica. E desse grupo de crianças em atividade econômica, a maioria era rapazes, que era 10%, e seguido de menina era 5,3%. E que a questão do trabalho infantil pôs mais incidência no meio rural. Foi lá no meio rural que foi identificado uma maior taxa de crianças de trabalho infantil, isto é, 17,4% está no meio rural, contra 4,3% de crianças no meio urbano, na cidade. Então, mas também os dados também mostram-nos que 92,8% das crianças entre 5 a 17 anos que estava ativo, que está a desenvolver alguma atividade econômica, as crianças estão na escola. Então, esse é um dado muito importante que não te reter, que criança está no sistema de ensino, criança que está fora da escola, está a trabalhar e está a estudar ao mesmo tempo. Isso pode ser um motivo de que a criança tenha esse direito à educação de salvaguardado, mas é importante não entender se realmente a criança tem tempo suficiente para dedicar também ao estudo, para fazer essas tarefas escolares, também, mesmo para além de para poder ter um bom desempenho. Então, não tem que focalizar nesse capítulo ali, ou nesses dados assim, sobre a frequência de criança na escola. Não está mal como um dado positivo importante, mas não tem que saber até que ponto pode estar... Aí tem coisa sobre poder tomar como um dado positivo o facto de estar na escola, mas pode ser um dado negativo quando você pensa se produtividade na escola. Sim, porque uma criança que vai para a escola cansada, pode ser um sobrecarga, dado positivo, mas não
Sim, pode ser um Positivo sobrecarga. mesmo, Sim, né? pode ser um sobrecarga para essa criança ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, mas tendo essas crianças na escola, já está a parecer mais fácil fazer um trabalho que as crianças na escola, tanto com criança como suas famílias. Já o Ministério da Educação, através das escolas, podia fazer alguma atividade juntamente com as crianças, para poder para colmatar essa situação, ou para prevenir essa situação, ou para informar pais, para orientar pais sobre a situação de criança no trabalho infantil, que poderia bem prejudicar nesse estudo, porque o trabalho infantil é tudo aquele trabalho que pode prejudicar a criança no seu desenvolvimento físico, mental, na sua saúde, no seu direito à educação, no seu direito ao lazer, à convivência com os colegas, que pode dificultar no ter um desenvolvimento pleno e saudável. Mas daquelas crianças, como está a dizer, mas tem 7,7% de crianças que estavam em alguma ocupação, que é 7,7%, que é 9.004 crianças, mas não tem distinguido dois grupos. Desse grupo, tinha uns que foi considerado no trabalho infantil, que é 4,2% desse número total que já me referi, foi considerado no trabalho infantil, e 2,5% em formas de trabalho perigoso. Quer dizer, mas nem tudo aquele trabalho, nem todas as crianças que estavam a desenvolver uma atividade, estavam a desenvolver trabalho infantil. Isso depende, porque o trabalho infantil depende muito da faixa etária da criança, do tipo de trabalho que ele está a fazer. Neste caso, qual é que é aquela faixa etária realmente que vou te dizer que nota perante situação de trabalho infantil e de trabalho infantil perigoso? Por exemplo, são crianças de 5 a 11 anos. Vou pô-lo a fazer, por exemplo, a trabalhar na agricultura ou na pesca, que é considerado que é trabalho infantil perigoso. Que ele assim já não é considerado um trabalho infantil. Uma criança de 5 a 11 anos está a fazer um trabalho muito mais pesado do que ele. Agricultura, pesca, criação de 5 a 11 anos. Animais. E para riba dos 11? Mesmo também dos 12 aos 14 anos também, não pode considerá-lo também ainda trabalho infantil. Por exemplo, já quando entre 15 aos 17 anos, as crianças já atingiam a idade mínima que a lei está permitir para admissão no mercado de trabalho. Por isso já está envolvido em formas de trabalho infantil perigoso, desde que esse trabalho que exceder várias horas do dia e desde que esse trabalho que prejudicasse a criança no direito à educação, que comprometer a sair da escola para ele ter bom desempenho escolar, desde que exceder a hora, que for um trabalho noturno, que exceder aquele tempo de hora que ele pode... Então, não está a perceber ali que de 5 até 15 anos, bota perante trabalho infantil e trabalho perigoso, ao que tem a situação de trabalho perigoso, naquela faixa etária, entre 15 e 17 anos, já nunca tem trabalho infantil. Sim, já a lei te permite, desde que já me dizer que obedecer os critérios, que vou trabalhar a hora a mais, vou submeter... Aí é como qualquer trabalhador, neste caso, não é? Sim, vou comprometer seu direito à educação, porque ele tem 15, 17 anos e ele é uma criança, ele é menor. Ele é menor. Então, ele tem um direito, ele tem direito à educação, direito à convivência com os seus colegas, direito ao lazer. Desde que esse trabalho que ele tenta fazer, que tenta afetar sua saúde também física ou mental, ele não é considerado trabalho infantil. Mas, desde o momento que é passado a afetá-lo no seu desenvolvimento, na sua saúde, já ele é considerado trabalho infantil. Mas, por exemplo, tem uma criança de 12 a 14 anos, tem alguma tarefa na casa que ele pode fazer. Eu tenho que deixar claro, mas tem alguma tarefa. Assim, por acaso, nenhuma coisa que não te falar mais um bocadinho lá para a frente, porque tem trabalho infantil e tem tarefas. Sim. Queria assim, não te focar mais na questão de trabalho infantil. Exatamente qual é aquela definição técnica do que é trabalho infantil. Trabalho infantil, para quem está na casa, tudo aquilo poder perceber direito. Sim, o que é tecnicamente, e o que é que a lei está a dizer, o que é trabalho infantil. Trabalho infantil é tudo aquele que te prejudica o desenvolvimento físico, mental, te prejudica a saúde da criança. Pois. Por exemplo, uma criança de 15 anos não pode na construção civil.
no polo está subir um andaime. Ele que está na segurança. Criança de 15 anos também no trabalho de pesca. Mesmo para um adulto, que assim, é atividade perigosa que está exigir uma certa segurança, não te imagina agora uma criança com menos de 15 anos. Portanto, tudo aquilo que está afetando no seu desenvolvimento, na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua educação, é considerado trabalho infantil. Agora, aquele estudo, quando ele foi feito por ilhas, por concelhos, por sexo masculino, sexo feminino. Ora, nesse mapeamento, quais que aqueles municípios ou cidades ou ilhas que vão ter mais trabalho, mais números, mais casos de crianças associadas a trabalho infantil? A questão da ocupação na toda ilha não verifica. Agora, que as ilhas que te põem maior a cuidado, como não dizer, a maioria das crianças está na agricultura, criação de animal e pesca, geralmente mais nas zonas agrícolas e na meio rural. E porque estudo também está a mostrar que a maioria das crianças que está a desenvolver uma atividade era na meio rural. Então, é nas ilhas agrícolas que atividades mais ligadas a campo, né? Por exemplo, Santo Antão, Fogo, é que as ilhas que não têm encontrar mais criança. Interior de Santiago, nem por isso? Interior de Santiago também, muito bem também. É de que os municípios também que... Santo Antão, Fogo e Ilha de Santiago, aqueles que mais vão ter indícios de trabalho infantil nas zonas rurais. Nas zonas rurais, sim. Na zona urbana não tem mais venda ambulante, mas já o estudo que está demonstrando, embora te dizer, mas na zona urbana não tem só 2,5% que estava no trabalho perigoso, né? E então quer dizer, mas o foco do trabalho infantil está nas zonas rurais. O que quer dizer que mas também na zona urbana tem, mas o que nos maior preocupação que não deve direcionar nas atividades, mas deve ser para as zonas rurais e para as zonas pescatórias, que as zonas onde é que a criança tem mais probabilidade de desenvolver a atividade, porque a questão é uma questão cultural, né? Sempre as crianças no meio rural trabalhar, então pessoas ainda têm aquela mentalidade ou essa cultura, uma criança deve trabalhar. Criança deve trabalhar sim, mas deve acautelar que situações que te põem em risco. Aí entra aquela campanha de sensibilização para as famílias contra o trabalho infantil, porque vou ter mais crianças no trabalho infantil de forma informal. Sim. De forma formal, nunca vou conseguir detectar na prática. Uma coisa que me estava a gostar de não falar agora, Cabo Verde tem uma lista. Ele tem uma lista que te enumera o que é realmente trabalho perigoso. E acho que agora ele vai sofrer alguma alteração, alguma revisão, vai ser acrescentado mais alguma coisa, vai ser trote mais alguma coisa. Me dava gostar de conhecer, que não conhecesse realmente essa lista que te define o que é trabalho perigoso na Cabo Verde. Sim, essa lista te classificar um conjunto de atividades que não está considerar como trabalhos perigosos, te descrever que as atividades, ele te descrever quais que os fatores de risco que podem ter para uma criança e impacto na sua saúde. Não tem várias áreas, naquela primeira área é agricultura, produção, caça e silvicultura. Depois não tem outras áreas, tipo atividades ligadas à pesca, assim vamos dizer, indústrias extrativas, indústrias transformadoras, mesmo comércio retalho ou comércio a grosso, mesmo trabalhos também feitos, trabalho doméstico, alguns trabalhos domésticos que também podem afetar a criança. Então, nesse momento ali, junto à OIT, já não define os termos de referência, não também contratar um consultor para bem fazer uma revisão dessa lista, né? Ainda não está nesse processo da análise das listas, estamos no processo da análise das listas, talvez não também introduzir outras atividades, por exemplo, as listas que eu fazer referência a atividades
crianças podem fazer atividade ligada ao cinema, como é uma coisa que muito nunca tem cá ver, mas ligada a alguma atividade artística, né? Porque às vezes ele pode constituir um trabalho infantil, se fazido fora da hora, prejudicar essa criança nesse estudo. Então, tem algumas atividades, por exemplo, atividades artísticas que até enquadrar ali Então, a ideia é também introduzir sim, que as atividades é um artísticas daqueles que não pode poder ser enquadrado na questão de trabalho perigoso. Sim, trabalho Trabalho infantil. como? Não pode ser perigoso, mas também é um trabalho infantil. No trabalho infantil, sim. Não na lista de trabalhos perigosos. Pode ser também, depende, porque como Simão dizer, tem vários fatores, tem vários agentes que definem um trabalho infantil perigoso, também essas consequências e impacto para a saúde. Por exemplo, não tem questão de exploração sexual. Exploração sexual é um trabalho infantil perigoso, mas ainda a situação de exploração ainda que está constada das listas. Mas ainda não está na análise da lista, que com certeza, com a ajuda de psicólogos, sociólogos, pessoal de saúde, também dá um bom contributo na atualização dessa lista de trabalho infantil perigoso. Agora, deixando de lado um bocadinho essa lista, independentemente de não ter ou não trabalhos perigosos, o facto de estar a fazer certos trabalhos de poucas crianças numa situação de vulnerabilidade. Sim. Nessa situação de vulnerabilidade, qual é que as áreas que não pode olhar assim, de repente? Por exemplo, não pode criança na venda ambulante. Uma criança na venda ambulante não pode dizer que está a fazer um trabalho pesado. Ele está lá sentado, que se balou para frente, mas ele está exposto a perigo, porque ele tem contacto frequente com pessoas estranhas, né? Pessoas estranhas estão lá naquele lugar, pode fixar e depois tentar fazer outras coisas mais lá, fazer em casos de abuso sexual, neste caso. Abuso sexual, sim, de abuso sexual neste caso. Pode ser também criança que na rua está vendendo, pode ser também aliciado para venda de estupefacientes, venda de droga ou venda de bebidas alcoólicas. Então, ele na rua já tem de correr bastante risco. Estado assim, já pode ser considerado criança em situação de vulnerabilidade, questão de venda ambulante. Já é um perigo, não tem. Por exemplo, na estrada, no interior de Santiago, não tem criança que está a vender. Este está a vender, este está a passar um carro, este também passa aquele carro para frente, isto pode olhar quem está a vender mais, pode ser atropelado. Isto corre um risco. Questão de vulnerabilidade. Está na rua, uma pessoa que está lá todo dia, acabar para fixar, isto é uma criança vulnerável, pode levar para aquela questão de exploração sexual. E tem uma época que geralmente isto está lá, que agora que tem Cimbron, de que nada hoje em dia menos. Agora que tem Cimbron, está a vender Cimbron. Depois não tem aquela altura que depois das águas, quando tem manga, tem que esvaziar. Qual é que é o trabalho que você tem feito junto das comunidades para tentar sensibilizar pessoas que aquela tipo ser vida permanentemente em perigo? Sim, nota qual é que é o trabalho que tem feito? Primeira coisa, nota sensibilizar o país, né? Nós temos um projeto que nós chamamos Projeto de Intervenção e Dinamização Comunitária, que é feito a nível de todas as delegações, em cima Carmelita sabe, e que tem delegações na toda ilha. Sei que a delegação é uma representação. Então, nós temos esse trabalho forte de sensibilização, embora muitas vezes nem é focado na questão do trabalho infantil, mas sempre que há oportunidade, nós estamos a fazer, principalmente nas zonas rurais, ali na Santiago, no interior de Santiago. Na Santo Antão também não tem um forte enfoque nessa questão do trabalho infantil. Também, se imaginamos na foco, não tem algumas zonas já sinalizadas que não está a sensibilizar pais, não está a sensibilizar com as crianças também para mostrar qual é o risco que isto está a decorrer e não está a sensibilizar também a comunidade. Também uma das formas de prevenção, para além de sensibilização, não está a agir mesmo na prevenção. Não tem centros de dia, e que tem centros de dia na quase todo o município do país. Então, crianças que passam parte do dia ou o dia inteiro naqueles centros, já é uma criança que está a ser protegida, não só do trabalho infantil, mas também de
outras situações de vulnerabilidade. Porque naquele centro, crianças têm direito a uma refeição quente, têm estudo orientado, têm atividades lúdicas e pedagógicas. Já é um espaço de cuidado e de proteção que te representa uma das grandes respostas na prevenção contra o trabalho infantil. Assunção Oliveira, já nos já no fim de nossa primeira parte de nosso programa. Não te regressar já, não te continuar, que é nós conversas sobre trabalho infantil. Para boa que está lá na casa, acabou de sair do lugar, não te voltar daqui a nada. Já nota na segunda parte do nosso programa Menoridade, só para relembrar que nós tínhamos a falar sobre trabalho infantil no país, onde é que 4,2% de crianças está sinalizado como algum trabalho que é considerado de trabalho infantil. Assunção Oliveira, não estava de falar nessa questão de prevenção e de sensibilização. E nesse mesmo ritmo que não está fechado assim, para depois não passar exatamente naquela questão de trabalho infantil e tarefas. Sim, e dando continuidade àquela questão de sensibilização, né? Só queria dizer que ICA ou IT, em parceria com o IQGT, já não elaborar um livro de histórias, Chibin e Tilobo, relativamente a essa questão de trabalho infantil, que nós também divulgamos em todas as escolas, no sentido de levar crianças a entender o que é tarefa doméstica, o que é uma tarefa que ele pode fazer, porque tem umas tarefas domésticas também que é trabalho infantil, mas o que é uma tarefa que ele pode fazer e também o que é trabalho infantil. E eu lá Chibinho com o Tilobo, lá se pegamos lá na Chibinho, mas Tilobo, que é um livrinho de histórias que foi muito bem ensinado aquele dia que foi apresentado aquele estudo sobre trabalho infantil. Ele é feito no crioulo e no português. Não tem em crioulo e não tem em português também. Então, ao longo dos anos, nós também fazemos essa divulgação nas todas as escolas e não aproveitar já para dizer, mas esse ano, como nós estamos focalizados na fazer a arte central do dia 12 de junho, que é dia de combate ao trabalho infantil, nós estamos direcionar nossa atividade para Santo Antão, que é como nós chamamos nas zonas rurais. Santo Antão, porque que os dados estão a apontar que lá tem mais ainda trabalho infantil. Principalmente na agricultura, né? Então, é uma atividade a nível de prevenção, essa atividade central do dia 12 de junho, que é dia de regressão ao trabalho infantil, nós estamos a fazer no Santo Antão. E ao longo dos anos, também, nós estamos a debruçar um bocadinho sobre esse instrumento ali, sobre esse livro de história de Lobo Chabin, adaptado ao trabalho infantil, que com certeza crianças estão a gostar e estão a assimilar essa mensagem, depois eles podem transmitir para seus pais para entender. E lá naquela história, trabalhador é Chibin. É Chibin, né? Chibin. Chibin que é preguiçoso. Chibin que é trabalhador. Continua a ser preguiçoso. Tilobo te pôr no trabalho e aí ele que tem muito rendimento na escola. Sim, porque ele está no trabalho infantil. Para modo tanta hora que ele está a passar a fazer trabalho infantil. É uma forma mais interessante lúdica, sim. E lúdica de chegar mensagem a que as crianças, sim, né? De mensagem de chegar a crianças e mensagens de God na eles também são bons portadores de mensagem que eles podem levar para seus pais. Então, nós temos esse instrumento ali, para além do esporte que nós também trabalhamos, nós também dá grande enfoque também à questão da temática infantil. Infelizmente, a gente que tem dados comparativos, por causa da metodologia aplicada, no fundo a gente vai ficar meio no ar, vou saber se vou ter mais, vou saber se vou ter menos, mas pelo menos ali, a partir de agora vou ter um ponto de partida, né? Não tem um ponto de partida, até porque já está dando luz onde é que nós devemos direcionar nossa ação, se não mais na prevenção, qual é que os grupos-alvos que não tem mais que não tem que trabalhar mais qual é que zonas ou comunidade que não tem que trabalhar mais qual é a temática mais que não tem que trabalhar nessa questão do trabalho infantil e também porque não tem um plano de erradicação do trabalho infantil
e que deve ser atualizado dentro dos próximos dias, talvez no mês de junho já não tem esse plano, que também esse plano, a partir dos dados, não também desenhar esse plano, que também ajudar melhor nas intervenções. Esse plano, se calhar, tem que ter a vertente da proteção social, de erradicação da pobreza, tem que ter um forte vertente na educação, o direito à educação à escola e as vertentes de prevenção e talvez de legislação, se há necessidade de fazer alguma porque forma. aí vou ter que ter uma equipa multidisciplinar para fazer esse trabalho. Sim, tem que ser Ministério de Família, nesse caso, direcionado ao ICA, tem que ser Ministério de Educação, para poder abrir caminhos para levar essa mensagem de prevenção e sensibilização ao trabalho infantil. Sim, trabalho infantil tem que ser um trabalho integrado. Tem que ser um trabalho integrado porque não tem conhece as causas, né? Trabalhar nas causas para não poder saber qual a maneira que não te direciona nas atividades. Ele é uma atividade integrada que depende só de ICA. ICA, como organismo de proteção, te impulsiona, te chamar a atenção, te fazer advocacia. Mas tem outros setores que têm que intervir nesse caso. Tem que ter inspeção. Porque sim, inspeção geral. Inspeção geral do trabalho. Inspeção é importante fazer inspeção. Embora estudos estão a mostrar é dentro de família que está a acontecer, mas pode ter um ou outro caso também que cai dentro de família. Então, a inspeção tem que ser também reforçado no sentido de evitar ou minimizar. Agora não tenho falado das tarefas. Não vou falar de trabalho. Tarefas é importante para o desenvolvimento de qualquer criança. É importante. Nesse caso ali, o que é tarefas? O que é que uma criança de idade ali pode fazer? Sim. Que boca te enquadrar nenhuma família, nenhuma mãe, nenhum pai no trabalho infantil. Sim, não, é importante a criança fazer algumas tarefas. Aquele que tem de ser capacidade, aquele que ser capacidade física te dá para ele fazer, ele pode fazer. Por exemplo, arrumar uma cama, lavar uma louça, arrumar seu quarto, mesmo estar na semana algumas tarefas domésticas, desde que ele que te correr risco, por exemplo, nunca te dizer uma criança de 11 anos ou de 8 anos para uma porta cozinhar. Porque ele já te vai entrar, vai ter contato com o fogo, ele te vai ter contato com a faca. Sim, que ele não te permite. Nunca te permitir. Mas o trabalho até porque para crianças te fazer tarefa é um sentido de fazer a criança ser mais responsável. E para a criança também criar aquele espírito de interajuda. Perceber, mas ele também tem que ajudar na casa. Se tarefa, ele tem que fazer esses trabalhos escolares. Quando ele terminar de fazer esses trabalhos escolares, seja livre para ele deixar lá muito bem arrumado. Seu quarto para ele ter sempre arrumado, para ajudar a ser mãe, um adolescente, 15, 16 anos, já pode muito bem confeccionar alimentos, porque ele já tem mais ou menos uma noção daquilo. Ele já pode confeccionar alimentos, ele tem 16 anos, desde que ele toia que ele vai para o emprego, ele pode lavar a louça. Tem uma atividade que, por isso, não depende muito da idade da criança e a atividade que não pode fazer. Nunca pode pôr uma criança de 5 anos, assim, mas já me dizer, também, por exemplo, escrepar um parede, ou para a pesca, ou para estar atrás de animal na agricultura, ou para carregar um lata pesado na cabeça, que lá já é trabalho. Mas aquilo que ele pode fazer, trabalho é importante para não incutir certos valores na criança. Valor interajuda, valor da organização, até valor para valorizar aquilo que ele tem, porque se ele está a organizar essas coisas, quer dizer, mas ele está a valorizar aquele esforço que seu mãe e seu pai estão a fazer para... É porque às vezes está a dizer para crianças que trabalhar. Exatamente, é porque às vezes vou ficar com aquela sensação, pessoas estão a dizer, mas agora pronto, menino que pode fazer nada. Não é bem assim. É bem assim, não. Por isso, não estou a dizer, cada criança está a fazer aquela atividade de acordo com a sua capacidade física, sua capacidade mental, e que está prejudicá-lo nesses momentos de estudo e momentos de... Às vezes eu tenho crianças de 4 anos que já estão a vestir.
Esta vestiste, calçaste este sapatinho, esta mostra-se autossuficiente. Esta pinhaste cozinha, esta podem ser mochilinhas, esta vai para... Sim, criança de aprender a ser independente. Sim, criança de aprender a ser independente, autossuficiente, até já é menos um sobrecarga para ser mãe ou para quem que está a cuidar dela. Então, tudo que assim é valores que não tem que incutir. E que está... Quer dizer, uma criança que deve fazer tarefas desde que essa tarefa te adequa a sua idade e sua capacidade. Vou ter tarefa e vou ter trabalho. Sim. Duas coisas que a gente deve separar. Sim. Quando é tarefa e quando é trabalho, a gente tem que ter em mente. Mas, Assunção, estava gostando ainda de não falar mais nessa questão de prevenção, porque, modo não dizer lá atrás, Boca tem trabalho infantil de forma formal. Mas na informalidade, aí está a ficar mais difícil o trabalho de inspeção geral Mas dentro da inspeção geral do trabalho. Mas dentro da própria, por isso que nossa atividade tem que ser orientada diretamente a uma família para mostrar qual é que é o perigo com a criança decorrer quando ele fazer determinados tipos de trabalho. Então, às vezes, mesmo próprio, às vezes família nem mesmo que tem aquela noção de risco daquele perigo. Então, nós papel ali, como ICA ou outras instituições, também escola, também que trabalha uma país, uma família, igrejas e associações e ONGs que trabalham com criança e com família, tem também esse papel de sensibilizar e fazer pessoas entender o que é trabalho infantil, que está a prejudicar a criança no seu desenvolvimento. Voltando a nos livrinho, você fazer essa distribuição toda ou ainda você ter só para de certas restrito, porque há dias ele foi apresentado, se já aquele livrinho de quadradinho lá já chegar lá naquele público onde é que realmente é esperado para ele chegar? Não, ainda não, porque ele foi feito esse lançamento naquela atividade do dia de lançamento do estudo, que era dia 5 de fevereiro, né? Não fazer aquele lançamento. E OIT, ali na Cabo Verde, né? Um projeto financiado por OIT ali na Cabo Verde, é que desenvolveu. Então, acho fazer a impressão, agora não também começar a fazer essa distribuição em todas as escolas. Ainda ele que foi. Só aquele dia que foi feita essa divulgação naquele ato, mas ainda hoje não tive um encontro com coordenadora desse projeto de OIT, que já disponibilizar esse material, já está tudo impresso, já foi imprimido uma certa quantidade que é para ser difundido nas todas as escolas. Eu sabia que a Cabo Verde tem que preparar um relatório que é para apresentar a nível internacional, para saber exatamente se nesse momento, nós, Cabo Verde, tem condições para dizer se tem uma verba para trabalhar exatamente as questões sensíveis de proteção dos direitos das crianças. De maneira que esse relatório deve ser preparado? Não, Cabo Verde foi avaliado, né? Cabo Verde foi avaliado em 2019 sobre a implementação da Convenção dos Direitos da Criança. E agora, em 2024, Cabo Verde vai tornar a ser avaliado. Ele tem que apresentar esse relatório rapidamente. Eles dão um conjunto de recomendações, né? Que não tem que responder que as recomendações até junho, né? Não tem que dar um conjunto de recomendações que Cabo Verde tem que fazer. Agora, não vai pegar naquelas recomendações para não vai analisar de um por um, coisa que Cabo Verde já fazer no âmbito daquelas recomendações que dá desde 2019. E já várias coisas já não está no processo, várias dessas recomendações já não consegui implementar, outras não de 100%, mas acho que não está na bom caminho. Quais seriam as recomendações que não podia saltar à vista, que seria mais importante na Cabo Verde, exatamente para poder saber se não tem esse financiamento para áreas sensíveis de proteção das crianças e dos adolescentes? A nível de proteção, nesse momento ali, não tem claro que é suficiente, né? Dentro do orçamento do Estado. Claro que é suficiente, mas não tem vários outros parceiros de desenvolvimento. Não tem, por exemplo, não tem a Unicef,
e que as várias agências das Nações Unidas e outras cooperações que Cabo Verde tem, que tem a OMS, que tem, e várias outras organizações internacionais que te ajudam a Cabo Verde na implementação dos direitos da criança e das recomendações. Embora ainda não acrescentar, para não espiar que as recomendações, por acaso não tens de cima da minha mesa secretária, que a partir de segunda-feira... A partir de segunda-feira está a começar a trabalhar para Cabo Verde poder apresentar-se esse relatório. Sim, porque a SOICA também, porque a educação, saúde, tudo que está na área de direitos, nós não está na área da proteção. Nós não, e que está a responder o que ele quis dizer relativamente à proteção, à violência, no caso de violência, no caso de trabalho infantil, mas cabe ao Ministério da Educação, aos serviços de educação, responder aquilo que é recomendações relativamente à educação, da cabe a saúde também responder, da cabe a justiça também responder. Nós, um conjunto de instituição, porque a promoção dos direitos da criança não é do ICA, mas é integrado que está a trabalhar nesse sentido. Há bocado a Assunção falar na questão da legislação. Entende que a legislação que não tem hoje em relação à proteção das crianças no que tange ao trabalho infantil satisfaz ao país, ou aproveitando agora que tem aquela revisão do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescentar mais alguma coisa ou apertar mais alguma coisa na questão das normas e das leis? Sim, na questão da revisão da legislação, a ECA já foi revista, mas também mesmo no Código de Trabalho, porque sempre é recomendado para aumentar aquela idade, atualmente é até 15 anos, idade mínima é até 15 anos, que a criança pode... Qual é a recomendação de Cabo Verde neste momento? A CDC está a sugerir, ou também mesmo o IT está a sugerir que seja até 18, porque a criança de 0 a 18 anos. Mas já nesse processo que o Ministério da Família tem de fazer, que é de revisão do Código Laboral, acho que é uma questão que também já teve em conta relativamente à idade. Mas ainda como é aquela proposta, nunca pode dizer, mas acho que tem um Mas enquanto ICA, qual seria a outra proposta? Realmente 18 anos para equilibrar mas o que diz a própria Constituição da República? Mas às vezes também não tem que... Para nós seria adaptar a realidade não tem que adaptar aquilo que me está a dizer para modo. Naqueles países desenvolvidos, a partir de 18 anos está bem, mas nós não temos que conhecer realidade de família que não tem. Um jovem, um adolescente de 16, 17 anos já poder muito que bem apoiar a sua família, assim como dizer, desde que ele está na escola, ele cumpriu aquela escolaridade obrigatória, acho que é possível. Portanto, de depender da seria realidade. elevar a 16? A 16. Sim. Acho que a ideia, como a mim, vindo um código que está em processo de revisão, mas e está a defender que seria elevar a 16? Sim, não está a defender. Que seria uma proposta. Não está a defender, sim. Não está a defender que seja elevada a 16. Dada a realidade do país que não está a viver. País que não sabemos que a família está a precisar. Nós é um país subdesenvolvido em vias de desenvolvimento. Nunca também comparar com um país desenvolvido que as crianças... E adaptar a própria lei à realidade do país. Do país, sim. Do país. Às vezes há certas recomendações que é dado, mas também não tem que espiar qual que é a realidade do nosso país. Que os organismos internacionais dão essa recomendação, mas Cabo Verde tem que trabalhar dentro do o que nós não está a viver mas no agora dia a dia, tem uma coisa que é certa, a partir do momento que nós assinamos a CDC, quer dizer que não comprometer a realizar aquilo que está na CDC. É isso que me estava também a perguntar. Portanto, a partir do momento que Cabo Verde ratificar que os itens ou que os capítulos da CDC, está a ficar ali uma situação de 16 ou 18, não é? Sim, não tem aquele compromisso, não está a fazer por tudo para que os direitos de criança ser realmente cumpridos, mas não tem que ter em conta, mas nós... Para além disso, qual seria também outra mexida na lei que podia ser para já? Para ser apresentada ao ECA? Nesse momento nunca pode dizer, porque nunca tem presente, né? Tinha presente essa coisa, não sabia, mas a ECA já foi revisto, vários pontos
também trazer alguma melhoria na situação de crianças em Cabo Verde. Muito obrigada, Assunção Oliveira, pela disponibilidade, por nos perceber um bocadinho essa questão de trabalho infantil e também de fazer a diferença entre trabalho infantil e tarefas, e conhecer um bocadinho daquilo que Cabo Verde está a preparar para bem apresentar no que toca, sobretudo, a essa harmonização na questão da legislação. É sempre um prazer estar de Lima Abesoto nessa conversa sobre a proteção e promoção dos direitos da criança. Fique bem.